Essa é a capela dos alunos, a capela do CAM. A gente tem o privilégio hoje de ter o Marcelo Berti com a gente. Marcelo é nosso professor de exegese do Antigo Testamento aqui na escola. Marcelo voltou dos Estados Unidos há pouco tempo do seu mestrado. É membro da Batista Cidade Universitária em Campinas, da EBCU. Tem estado com a gente durante esse semestre e ele vai ter o privilégio de nos conduzir no estudo da Palavra de Deus hoje. E nós teremos o privilégio de ser conduzidos por ele e por Deus também. Marcelo, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, acordados. Para mim é um privilégio estar com vocês essa manhã aqui. E meu desejo é que o Senhor fale ao seu coração como Ele tem falado ao meu coração. Nós vivemos uma época em que luta-se pela verdade. Nós vivemos um momento em que a informação e a desinformação fazem parte do nosso cotidiano. Nós vivemos um período no qual a teologia se tornou parte da conversa das pessoas. Em função das mídias sociais, hoje você conversa sobre as suas opiniões teológicas, você expressa as suas opiniões teológicas, você faz memes sobre as suas opiniões teológicas, tirando sarro das opiniões teológicas dos outros. Mas tudo isso porque nós estamos lutando por aquilo que nós acreditamos ser verdade. Tenho certeza que você ou já leu ou já escreveu no seu blog ou na sua página do Facebook uma crítica à opinião teológica de alguém. Tenho certeza que você já ouviu pessoas criticando outras por suas opiniões teológicas. E nós vivemos em uma cultura hoje em que nós temos os paladinos da ortodoxia. Eles entram nas mídias sociais para dizer o que é certo, o que você tem que pensar, quem são os errados e como você tem, e quais são os passos que você tem que dar para pensar como ele. Porque o grande benefício, talvez, da mídia social é que nós trouxemos a teologia para a conversa, para o diálogo. Nós trouxemos a teologia para a conversa diária das pessoas. Mas a impressão que nós temos é que tudo isso se tornou uma guerra pela verdade. A guerra pelo certo e a condenação do errado. Mas, infelizmente, nós temos visto que esse movimento de guerra pela verdade, às vezes é impulsionado por pessoas chamadas ou desigrejadas, ou por pessoas que não têm um compromisso pessoal com o Senhor na sua vida. Lutam pela verdade, sem precisarem viver por ela. E essa distinção e essa separação entre afirmar a verdade e viver a verdade tem feito dos nossos dias uma guerra pela verdade que ela se torna vazia do ponto de vista prático. Paladinos da ortodoxia, que não se importam com a santidade. Defensores da fé, que não se importam com a comunidade da fé. A guerra pela verdade tomou conta do nosso dia a dia. Mas viver pela verdade tornou-se secundário ao conhecer a verdade. Um dos grandes perigos que nós temos no seminário é que nós ouvimos o tempo todo a mensagem: essa é a doutrina certa. É assim que você tem que ler esse texto. É assim que você interpreta esse texto. E nós ouvimos isso tantas vezes em sala de aula, ou como professores nós falamos isso tantas vezes em sala de aula, que nós acreditamos que a única esfera que importa lutar é a esfera da doutrina e a esfera da verdade. Mas hoje eu queria dizer para vocês que, embora a ortodoxia seja muito importante, ela é insuficiente. Não basta ter doutrina correta. E ninguém melhor ilustra esse princípio do que um profeta que nós encontramos no Antigo Testamento. Aliás, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Jonas. Ninguém melhor ilustra esse conceito de uma ortodoxia sem ortopraxia
do que o próprio profeta. Aliás, nós vamos encontrar no capítulo 1 de Jonas duas características da sua vida que são sensacionais para se prestar atenção. Essas duas características são, em primeiro lugar, o autor deste livro deixa evidentemente claro que Jonas é um teólogo ortodoxo. A sua teologia é perfeita. A sua teologia é absolutamente correta. Mas nós vamos ver também que o autor deixa evidentemente claro que esse teólogo ortodoxo pouco se importa com o seu Senhor. Observe, em primeiro lugar, a ortodoxia de Jonas. Capítulo 1, versículo 9. Depois que ele foge do Senhor, depois que ele entra no barco, depois que ele dorme no barco, depois que a tempestade está feia, quando todos pensam que vão morrer, finalmente alguém lembra de acordar esse homem que está dormindo lá embaixo do navio. Eles falam assim: quem é você? O que você faz? Ele diz o seguinte: eu sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez mar e terra. Essa é a primeira vez no livro que Jonas abre a boca. Até então ele não tinha dado nenhuma aula de teologia, não tinha nenhum oráculo profético escrito que levasse o seu nome. Essa é a primeira vez que ele fala, ele descreve Deus de três maneiras interessantes. Em primeiro lugar, eu temo ao Senhor. O verbo temer usado aqui é usado também pelo autor em outros lugares na narrativa para descrever o medo que os marinheiros tinham. No versículo 5, nós vemos que esses marinheiros eles estavam morrendo de medo. Mas o texto não diz medo do quê? Evidentemente da tempestade. Mas talvez não só da tempestade, talvez pelas divindades que funcionam atrás dessa tempestade. Talvez a iniciativa deles de jogar tudo que estava em cima do barco para o mar era uma tentativa de aliviar o peso do navio ou de apaziguar uma divindade marítima extremamente nervosa, que os via culpados de alguma coisa que eles não sabiam o que era. Mas Jonas não. Jonas, ele teme ao Senhor. A expressão temer ao Senhor descreve mais do que somente ter medo. É mais do que somente ter respeito. Temer ao Senhor é um ato de adoração. Eu sirvo ao Deus vivo. Jonas, quando se levanta, a primeira vez que ele se levanta como um profeta. Aliás, a impressão que você tem é que ele é um homem corajoso no meio da tempestade. Tudo vai mal, mas eu sirvo ao Senhor. Essa é a impressão que nós temos. Mas não só isso. Ele serve ao Senhor, o Deus do céu. E Deus do céu pode ser o Deus que cria o céu, o Deus que está no céu, ou Deus que intervém nas relações humanas do céu, seja qual for a sua interpretação dessa expressão. Jonas está corretíssimo. Essa mesma expressão Deus do céu acontece outras 19 vezes no Antigo Testamento, em todas as ocasiões qualificando Yahweh. E qualificando Ele como o Senhor soberano sobre todas as coisas. O Senhor que está nos céus é o Senhor que controla. Mas não só isso. É o Senhor que fez o mar e a terra. Esse Deus, que é o Deus que controla todas as coisas, é o Deus que fez o mar e que fez a terra. Essa era uma notícia nova para aqueles marinheiros pagãos. A cosmovisão deles incluía uma divindade para cada elemento da existência. Uma para o mar, uma para a terra, uma para o vento, uma para a chuva. E dependendo de onde eles eram, cada uma delas tinha um nome específico. Mas Jonas não. Jonas era um monoteísta. Aliás, um monoteísta dos bons, que servia ao Senhor correto. Ele era um monoteísta dos bons. Ele acreditava que esse Deus estava no controle de todas as coisas. Quem sabe dando até a entender o controle sobre essa tempestade que eles enfrentam. Mais do que isso,
Ele controla, não somente controla, como ele é mesmo a causa primária de tudo o que existe. Ele é o criador do mar. Ele é o criador da terra. Você pode encontrar para cada uma dessas expressões um paralelo no Antigo Testamento para definir a teologia judaica, para defender a teologia do Antigo Testamento. Porque Jonas era um teólogo ortodoxo. Ele não era nem um pouquinho liberal. Ele não mexeu em nenhum detalhe na sua definição da divindade. Aliás, a sua definição é tão bem feita que ela é reproduzida em outros lugares no Antigo Testamento. Jonas era um teólogo ortodoxo. Infelizmente, na narrativa, sem qualquer interesse na ortopraxia, na conduta correta. Defendia a teologia tão bem quanto qualquer outro. Aliás, melhor do que qualquer outro. Mas esse texto nessa narrativa soa tão errado. Esse texto nessa narrativa soa tão errado. Nós estamos vendo um profeta fujão. Nós estamos vendo alguém que abriu mão de ouvir ao Senhor. Por melhor que sejam suas definições, esse é o cara errado para dar essa mensagem. Observe como, 3 características de como Jonas, apesar de ser um teólogo ortodoxo, ele não tem compromisso com a prática da fé. Em primeiro lugar, observe o versículo 2. Versículo 2 diz assim, na minha versão: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Se você ler esse texto no hebraico, você vai identificar 3 ordens do Senhor. Levanta, vai, proclama. E você que está acostumado a ler profetas no Antigo Testamento, narrativas proféticas, você sabe que isso acontece também com Elias. Esse mesmo chamado acontece com Eliseu. E na sequência da expressão divina, da comissão divina, nós vemos os profetas dizendo: e eles se levantam, e eles vão, e eles fazem o que o Senhor prometeu, o que o Senhor lhes pediu. Mas Jonas é diferente. Ele se levanta para fugir da presença do Senhor. Jonas é um teólogo ortodoxo rebelde. Ele sabe exatamente qual é o seu chamado. Ele não tem dúvida de qual foi o chamado de Deus para a sua vida. Mas ele rejeita essa intimação divina de levar a mensagem de Deus para um outro povo. Ele é rebelde. Observe quantas vezes o autor dessa narrativa faz questão de dizer que Jonas não está apenas fugindo da sua comissão, mas ele está fugindo da presença do Senhor. Versículo 3, ele foge da presença do Senhor 2 vezes, para ir para longe da presença do Senhor. Versículos 10, os marinheiros dizem, os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor. Aliás, ele diz para os marinheiros que ele estava fugindo da presença do Senhor. Esse era o nível da rebeldia dele. Agora pensa por um momento como é que um teólogo ortodoxo que acredita que o Senhor tem controle de todas as coisas e que cria o mar, resolve fugir desse Deus de barco. Não faz sentido. Fugir do Senhor que cria os mares de barco. Como se ele não tivesse controle sobre aquela região. Alguma coisa não está bem na cabeça de Jonas. Não era apenas da comissão que ele fugia, era da presença do Senhor. Mas não só isso. O autor dessa narrativa faz todo o esforço para que você perceba a espiral descendente desse homem. Ele, quando se decide a fugir da presença do Senhor, observe no versículo 3, ele desce a Jope, ele desce ao porto, ele desce ao barco, versículo 5, ele desce a parte mais funda do barco e lá no fundo ele dorme. E a palavra hebraica que descreve o sono aqui, descreve um sono tão intenso, que quando os tradutores do texto hebraico para o texto grego, na Septuaginta, tentaram capturar a ideia deles, eles diziam, ele não apenas dormiu, ele roncava. Sono profundo, completamente inerte
às situações à sua volta, completamente inerte à tempestade, completamente inerte ao perigo que esses marinheiros sofriam. Uma espiral descendente. Ele chega no fundo do barco, que só vai ser superado pelo fundo do oceano, onde ele vai parar no capítulo 2. Mas não somente isso. No capítulo 1, todos os elementos mencionados, todas as pessoas mencionadas, parecem se submeter à vontade do Senhor, menos o profeta. Versículo 4. O Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e a tempestade caiu. Os ventos obedeciam, a tempestade obedecia. Não somente isso. Vendo a tempestade, o narrador chega a dizer que o navio pensava que ia naufragar. Até o navio é personificado no final do verso 4. E ele acreditava que iria romper-se. Diante do perigo, até o barco teve medo. Os marinheiros estão cheios de temor. O capitão vai até Jonas, o encontra dormindo e o acorda. E aqui tem uma ironia que é brutal. Quando o capitão fala com Jonas, ele usa as mesmas palavras que Deus usou para dar a sua comissão. Ele fala: levanta, proclama. A ironia é brutal. Esse marinheiro pagão está acordando um profeta adormecido para que ele se levanta e peça socorro à sua divindade. Mas não somente isso. Depois eles tiram sortes para descobrir de quem é a culpa. Em quem cai? Em Jonas. Até o jogo de sorte dos marinheiros está contribuindo para essa demonstração de que tudo nessa narrativa obedece ao Senhor. Não somente isso. Os marinheiros, quando escutam a voz do profeta que diz: me joga e vai acabar, eles, morrendo de medo, tentam resolver o problema de outra forma, não conseguem, levantam um clamor ao Senhor, pedem perdão antecipado e jogam o profeta. E o texto é interessantíssimo, no versículo 15. Quando eles o lançaram no mar, o mar cessou da sua fúria. O autor dá a entender que até mesmo o mar estava irado com a rebeldia de Jonas. Não somente os marinheiros, não somente a tempestade, não somente o barco ou os marinheiros, mas o peixe. E o Senhor ordenou que um peixe fosse buscá-lo. Jonas é aquele profeta rebelde que, na tentativa de fugir do Senhor, ele compra um barco inteiro para fugir da sua presença. Mas o Senhor consegue uma carona de graça para ele na volta, no peixe. O peixe obedece. Mas não tem nada mais gritante do que como o narrador dessa narrativa apresenta a resposta dos marinheiros à vontade soberana do Senhor. Versículo 16. Eles temeram ao extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eles respondem a esse Senhor que é, a esse Senhor que está sobre todas as coisas, a esse Senhor que fez terra e mar, por causa da palavra desse profeta, por causa daquilo que acontece, eles se submetem ao Senhor. Todos, tudo se submete ao Senhor, menos o profeta. Não existe qualquer dúvida de que ortodoxia é muito importante, mas ela é insuficiente. Quando nós lemos essa narrativa, nós vemos um capítulo da vida de Jonas. Nós identificamos duas características da ortodoxia sem ortopraxia. Em primeiro lugar, o teólogo ortodoxo que pouco se importa com a prática da fé, ele é indiferente com Deus e com sua vontade. Indiferença.
É o homem que escuta a voz do Senhor. É o homem que é consciente da sua comissão. Mas ele prefere dar suas costas ao Senhor. A voz do Senhor já não importa mais. Ele é indiferente com a voz do Senhor. Ele é indiferente com a voz do Senhor e com a sua vontade. Pouco se importa. Mas ele também é indiferente com o próximo e com o seu destino. Jonas era um teólogo ortodoxo. Ele sabia que Deus era soberano sobre o mar. Ele sabia que a tempestade era culpa dele. Ele sabia. Ele sabia que se fugisse da presença do Senhor, corria risco e risco de morte. Mas Jonas não se importava nem com o próximo, nem com o destino deles. Ele era capaz de comprar um barco para fugir da presença do Senhor. Ele era capaz de colocar esses marinheiros em risco, conscientemente. Aliás, quando ele se deita para dormir no fundo daquele barco, a impressão que nós temos é que essa é a primeira vez que ele está pedindo para o Senhor para morrer. Porque é melhor morrer do que fazer a sua vontade. Como ele vai dizer algumas vezes no capítulo 4. Pouco se importa com Deus. Pouco se importa com a vontade de Deus. Pouco se importa com o próximo. Pouco se importa com o destino eterno do próximo. Porque ortodoxia é, sem dúvida, importante. Mas é insuficiente. Um dia todos nós estaremos face a face com o nosso Senhor. E nós vamos ter que prestar contas. Ele não vai te perguntar: você assina o credo niceno-constantinopolitano? Você leu a confissão de fé de Westminster? Você é um dispensacionalista clássico? Nenhuma dessas perguntas vai fazer parte. O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com a minha comissão? Diante dele, nós vamos prestar contas daquilo que fizemos, com aquilo que recebemos dele. Queridos irmãos, ortodoxia é muito importante, mas é insuficiente. Uma ortodoxia que não se importa com Deus e não se importa com o próximo é teologia, é um teólogo sem compaixão. Aliás, o livro de Jonas acaba com essa conversa. Deus tentando ensinar o seu profeta que ele tem o direito de ter compaixão de quem ele quiser. Porque Jonas não tem espaço para compaixão. Uma ortodoxia dura, irremovível, irredutível, pode gerar no seu coração a falta de compaixão e de se importar com o próximo. Onde começa? Quando Deus e sua vontade já não importam. Quando outros, o destino deles não me importam mais. Eu me torno um profeta ortodoxo que falha miseravelmente. Porque teologia sem compaixão não adianta nada. Vocês vão enfrentar ocasiões na vida de vocês em que vocês vão questionar o próprio chamado de Deus para vocês. O Senhor vai dar oportunidades para vocês ministrarem em lugares que vocês vão achar que não está à altura do seu treinamento, não está à altura da sua capacidade. São pequenos detalhes que começam a dizer que você pouco se importa com o Senhor e sua vontade, que você pouco se importa com o próximo e o seu destino. Vocês vão enfrentar convites e oportunidades no seu ministério que simplesmente não vão mexer com você. Você vai ver cenas que simplesmente vão ser normais na sua prática ministerial. E a chance de você valorizar a verdade e menosprezar o Senhor da verdade é muito grande. Por isso, se eu pudesse deixar um conselho para vocês ortodoxia é importante, mas é insuficiente. Saber a verdade é importante, mas não é tudo. Nós somos chamados para viver a verdade,
para proclamar a verdade. Mas não perca tempo servindo de paladino da ortodoxia. Não faça do seu Facebook o seu livro de teologia. Não faça das suas amizades a sua sala de aula. Não faça dos seus relacionamentos o seu pastoreio. Faça da sua vida um altar no qual o Senhor é apresentado, no qual o Senhor é proclamado. Porque todos nós, um dia, vamos estar diante dele e nós vamos prestar contas daquilo que fizemos, não do nosso credo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela clareza da Tua palavra. Muito obrigado pela forma como o Senhor nos instrui através dela. Muito obrigado pela forma como o Senhor nos desafia. Senhor, nós queremos conhecer a verdade, nós queremos conhecer a Tua palavra adequadamente. Mas, Senhor, mais do que isso, nós queremos viver de um modo que Te agrada. Mais do que saber o que é certo, Senhor, nós queremos fazer o que é certo. Mais do que conhecer as doutrinas importantes, os credos importantes, mais do que ler livros que vão mudar a nossa visão do mundo, Senhor, nós queremos ver o Senhor, nós queremos conhecer o Senhor. Não nos permita, Senhor, gastarmos tanto tempo conhecendo a Tua verdade que nós venhamos a nos esquecer de quem o Senhor é. Senhor, mais do que declarações perfeitas de ortodoxia, que o Senhor nos dê coração cheios de compaixão. Que o Senhor nos dê um coração que se importa com o Senhor e a Sua vontade. Que o Senhor coloque no coração esse desejo de ver o nosso próximo e o destino dele, Senhor. Não nos permita ser frios, Senhor, para o desespero ao nosso redor. Pessoas sofrendo, sem conhecer a salvação, sem conhecer Jesus Cristo. Senhor, não nos permita sermos apaixonados por Tua palavra e desprezarmos o Senhor. Não nos permita, Senhor, sermos apaixonados pela verdade e nos esquecermos do Senhor da verdade. Carrega-nos para perto de Ti, Senhor. Carrega-nos para junto de Ti, Senhor. Nos ajuda a viver de um modo que Te agrada, Senhor. Que a nossa dedicação em conhecer mais do Senhor, para conhecer mais da Tua palavra, não seja superado pelo nosso amor e pela nossa dependência ao Senhor. Coloque em nosso coração, Senhor, compaixão pelo próximo, compaixão por aqueles que se perdem perto de nós. Não nos permita sermos rabugentos como foi Jonas, Senhor, que pouco se importa com aquilo que acontece ao seu redor, que pouco se importa com a manifestação da Sua graça em outros lugares. Senhor, por favor, mais do que mexer com as nossas mentes, muda o nosso coração. É isso que nós oramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.